Dá um salto muito interessante, né? Dá um salto muito interessante, voltou a mostrar grande maturidade, grande capacidade técnica de vários jogadores. Eu diria, Daniel, que nesse momento o Internacional é o time brasileiro mais ajustado, hein? Vou entrar naquele terreno que alguns consideram precipitado e até perigoso, mas enfim, é apenas uma opinião. Eu acho que não há um time tão ajustado nesse momento no futebol brasileiro como o Internacional. Foi um Inter que conseguiu ali, né, suportar os momentos em que esteve em inferioridade técnica no jogo, né, que o Nacional de Medellín criou oportunidades, o Inestrosa incomodou bastante ali pelo lado direito de ataque do time colombiano. O Antony foi importante em defesas quando o jogo estava perigoso. E aí depois, né, com o pênalti a seu favor, um pênalti acho bem marcado, né, em cima do Wesley, o gol do Alan Patrick, ele dá uma tranquilidade. Aí o Nacional é que começa a se afobar, a se precipitar em algumas jogadas, tem a expulsão do próprio Inestrosa e o jogo fica mais tranquilo, mais na mão do Inter. E uma vitória até com um saldo importante também, né, num grupo tão parelho aí, que os jogos devem ser tão acirrados. Um 3-0 sobre o Nacional já faz o saldo do time colombiano zerar, né, que o Nacional de Medellín venceu na primeira rodada por 3-0, agora perde para o Inter por 3-0. Então um grande resultado conquistado, com vários jogadores se destacando, né. Acho que tirando o Rohel, todo mundo foi bem. O Rohel, de fato, de novo, teve alguns problemas ali na marcação dos jogadores do Nacional de Medellín, mas de resto todo mundo foi bem. Brian Aguirre numa crescente, agora sim jogando muito bem, né? O Roger fazia aqueles primeiros elogios quando o Aguirre ainda não estava tão bem assim, talvez para tentar passar confiança. Agora dá para dizer que o Brian Aguirre está jogando muito bem, está numa grande fase, assim como o Alan Patrick. Daí é o chover no molhado, né? É o termômetro da equipe. Se o Alan Patrick joga bem, o time inteiro joga bem. Mesmo que ele até começou um pouco mais devagar ali, né? Perdendo uma bola no campo de defesa que gerou um ataque do Nacional de Medellín. Mas na segunda etapa se encaixou e aí o time deslanchou. É claro que o 3-0 é muito impactante, né? Pelo jogo que, como projetávamos, seria muito difícil para o Internacional. Para mim, o placar em si não condiz com o que foi a partida. Foi uma partida extremamente complicada para o Inter, principalmente na primeira etapa, onde para mim, inclusive, o Atlético Nacional foi superior, levando muito perigo para o Inter pelo lado esquerdo defensivo do Inter, nas costas do Bernabéu, como o Calvin já citou, através do Inestrosa. Mas as chances mais claras, mesmo no primeiro tempo, foram do Inter, né? Eu achei que o Atlético Nacional ele criou oportunidades, mas pecando no último lance. Teve o lance do Morelos também, logo no início, que ele perde basicamente. Pecou no último lance, aí as chances foram melhores. Tem a do Wesley, tem o cabeceio do Fernando na trave. Mas antes tem o do Morelos, tem contra-ataques que o Atlético Nacional consegue furar a linha de marcação do meio-campo do Inter. Sem arrematar, né? Não, o Inestrosa arrematou várias vezes, mas também pecando nas finalizações. Para mim, não. Complementou o movimento, né? Para mim o Rohel foi abaixo novamente, mas eu já disse aqui, para mim é um jogador extremamente limitado, que se o Inter continuar apostando nele como um reserva imediato, claro que está apostando nesse momento porque não tem o seu titular, o Vitor Gabriel, e o Juninho, o reserva imediato, mas o Rohel é um jogador que gera preocupação, porque quando ele atua sempre fica aquela pulga atrás da orelha, porque é um jogador extremamente limitado. Ontem eu não gostei da partida do Bernabéu, defensivamente sofrendo bastante. O Bernabéu marcou o principal atacante do... Sim, marcou entre aspas, né, Benfica? Tomou muita... Ele teve dificuldade. Não, que caiu no setor dele o principal jogador. Natural, da equipe, né? Aí pela qualidade dele, natural que teria dificuldade. Se a gente passa o tempo todo, e passamos o tempo todo falando, olha Inestrosa, cara de seleção... Aí acho que até é injusto você decretar uma má atuação do Bernabéu, né? Não, ontem eu não gostei do Bernabéu porque pra mim impactou na sua principal virtude, que é o ataque. Ele não foi tantas vezes ao ataque justamente pelo receio de deixar um espaço às costas. Tinha uma tarefa complicadíssima. Sim. Tomou um cartão amarelo no primeiro tempo, que ele tomou um baile também ali no drible, né? Agora o Inter, como tu mencionou, Benfica também, é um time muito maduro. Ontem o Inter soube sofrer na primeira etapa, através do primeiro gol do pênalti do Alan Patrick, que pra mim foi muito polêmico. Eu não marcaria o pênalti. Pra mim, o primeiro jogador do Atlético Nacional pega na bola e depois no Wesley.
Pega o Wesley e bola. Não, pra mim... Juntos, assim. Ele pra atingir a bola, ele tem o contato com o Wesley. Não, pra mim... Eu acho que é por isso que o VAR demorou não é apenas aquele toquezinho na bola e aí depois, no movimento contínuo, a perna bate no Wesley. Não, ele leva o Wesley e aí pega com o pé na bola. Acho que a arbitragem levou em conta isso, ó, a imprudência do lance, né, cara? Imprudência, o cara foi... O bico do pé toca na bola, mas a canela dele já tá dando no tornozelo do Wesley. Eu não marcaria o pênalti. Pra mim foi muito... O lance mais discutível seria o da expulsão do Inestrosa. Também. Que aí é um carrinho mais lateral e que ele não pega com as travas da chuteira, né? Que geralmente os árbitros agora estão marcando expulsão quando é trava da chuteira no meião do jogador. Ele pega de sola do pé. Eu discuto o primeiro pênalti, mas eu achei justa a expulsão. Eu fiquei com essa impressão que isso aconteceria no lance do jogo. Narrando o jogo, porque a bola já tinha passado há uma semana. Não contesta a falta, é que os árbitros têm marcado muito lance de o expulsão, critério, né? A trava Só da da chuteira. sola. Quando o cara vai de sola, aí não tem dúvida, é expulsão. Quando o cara vai de lado de pé... Faz um lance altamente Ele expulsou temerário. pelo chute, né? Ele expulsou pelo chute, porque foi um carrinho que acabou, na verdade, chutando... Pega por trás, cara. Não, foi chute. Foi chute na perna do jogador do Inter, né? Foi o Vitinho, né? Foi. Tava tentando arrancar ali pela esquerda, né? Agora o segundo pênalti, claro, pra mim. Claro, tem a carga nas costas, mas também um pênalti embaixo, nos pés do Vitinho, né? Agora, um placar que pra mim é muito importante em termos do grupo, saldo de gols e um grupo tão, tão em um nível de igualdade com o Bahia, Atlético Nacional, o Internacional também se coloca como saco de pancadas, entre aspas, o Nacional do Uruguai. Acabou provando isso no jogo contra o Bahia, né? Porque... Exatamente. Agora, o placar ele é muito importante, mas pra mim não condiz com a realidade. Eu não gostei da atuação do Inter na primeira etapa. Cara, eu até acho que condiz no seguinte, o jogo não é 45 minutos, né? São 90 minutos. E no momento que o Internacional fez os gols, ele estava melhor que o adversário. Mas a gente precisa botar também uma situação de contexto, né, Daniel? Não, o primeiro pênalti ocorre ali por volta dos 4 minutos, 3, 4 minutos da segunda etapa. O jogo muda totalmente. E é um pênalti que eu, se fosse o árbitro, não marcaria. O Atlético Nacional na primeira etapa, pra mim, foi superior ao Inter. Isso não quer dizer que o Inter não criou chance. É claro que criou por jogar no Beira-Rio, por ser uma equipe qualificada. Agora eu fiquei um pouco assustado com a facilidade, de certa forma, que no primeiro tempo o Atlético Nacional teve para furar a linha de marcação do Inter, a linha de marcação do ataque meio-campo e pegando a zaga do Inter no mano a mano. Eu sinceramente, eu até achei que o jogo, eu me surpreendi com o placar, porque, primeiro, eu achei que o Inter ia tomar gol, tá? Eu achei que o Inter ia tomar gol pela qualidade do Atlético Nacional. E projetava uma vitória apertada. Não é tanto que na nossa brincadeira do Donos da Bola Rádio eu botei 2-1. Botei 1-0. Tudo bem, uma vitória apertada. Superou as expectativas, né? Não, e sobre essa dinâmica aí de momentos em que o Nacional de Medellín foi melhor, até acho que é muito mérito do time colombiano, que é um time forte. Não é que o Inter ele foi envolvido em parte do jogo por uma equipe muito frágil. Não, é uma equipe que tinha qualidades parecidas com as do Inter, tanto que o Roger até destacou na entrevista coletiva força, tempo de trabalho junto dessa equipe do Nacional de Medellín, então várias características positivas. E aí o jogo tende a ser isso, né? A ter momentos de domínio do Inter, momentos de domínio do Nacional, e quem errar menos, quem for mais preciso na hora da definição é que consegue a vitória. E tu tem que ser efetivo, né? A grande questão até que o Benfica colocou, né, de que nesse momento o Inter parece ser o time mais encaixado do futebol brasileiro, de fato, né, tem mostrado isso nos últimos jogos, é que estamos em abril e a temporada termina em dezembro. Sim. Então que a gente não pode tempo ainda. Senão a gente vai... Ó, em esse dezembro, é o maior desafio, né? Em dezembro eu opino. Não, esse é o maior desafio do Inter. É conseguir manter esse nível de futebol que parece dúvida. Que é até, sei lá, algo próximo do auge técnico, auge tático. Olha o que pra muito tempo ainda, né? Puxa vida, eu tava aberto aqui com os lances aqui, pegando os, assim, eu gosto de ver os números também, né? Foram 9 chutes do Atlético Nacional no primeiro tempo contra 4 do Inter. Só que chance mesmo, chance de gol, poucas. O Internacional, por exemplo, chutou 6,
no segundo tempo. É que tem time que tem mais característica de arrematar, né? É. Isso interfere na estatística. E aí é o seguinte, é a questão da efetividade, né? A efetividade hoje é fundamental, né, cara? Mas num jogo como esse aí, né? Exato. Eu, sinceramente, achei que o Inter fez uma partida... Outra, assim, alguns jogadores, por exemplo, o Bernabé não conseguiu ser o que ele é... e até o Fernando, num determinado momento do jogo, não conseguiu ser o que ele é... Mas eu entendi como absolutamente natural. Afinal de contas, o Inter enfrentou um adversário que tem virtudes, tem qualidade. E é Libertadores América. O adversário não é, até falamos sobre isso, é desconhecido, né? Por mais que o Roger fique lá debruçado no seu computador estudando, é um adversário desconhecido. Claro, o Inter quando jogar lá, de futebol. Quando o Internacional jogar já lá... vai ter conhecido mais. Vai ter dificuldade para ganhar o jogo. Mas lá não é evidente. Por quê? Porque é um time que tem qualidade, não é só... A gente pega muito só o fator local, né? Às vezes, mas é o fator local. Não, é o fator local com estilo de jogo e de um time que tem muitas virtudes. Eu gostei muito do time do Atlético já no primeiro jogo contra o Nacional do Uruguai. É que a gente não tá vendo esse time jogar sempre, né? Sempre, se a gente tivesse visto até... E se o Roger estivesse vendo com mais frequência, seguramente teria algum outro tipo de cautela para começar a partida. Isso são os riscos que a Libertadores oferece, né? Se é o Flamengo, o Inter sabe como é que joga o Flamengo, né? Tanto que teve uma postura cautelosa no Maracanã. Se é o Grêmio, o Inter sabe como joga o Grêmio. Se é o Cruzeiro, o Inter sabe. Esses adversários a gente não sabe. O time brasileiro não sabe como o time estrangeiro se comporta. E tem um fator que aí até importa menos ao Inter, talvez ao torcedor colorado, mas a quem vê futebol, gosta de futebol de uma maneira em geral, que é o seguinte: faz muito tempo que eu não vejo um jogo em que o Inter esteja envolvido ser um jogo ruim. Jogo assim que tu olha e... Modorrento, que jogo né? chato, que jogo e olha, fraco, o Internacional cansou de fazer jogo assim, olha, né? Que só dá um balão, a bola só fica voando, não botam a bola no chão nunca. Ou fica trocando bola de lado a lado. O jogo campo, lento, né? Moroso. Acho que o último jogo, assim, que dá pra classificar como desinteressante, chato, meio ruim, foi o Grenal no Beira-Rio. Que era o jogo da final que o Inter jogou com o regulamento debaixo do braço, empatou em 1-1, que foi um jogo menos intenso. Porque de resto, Inter e Flamengo, jogaço. Inter e Bahia, jogaço. Ontem, um jogaço, até o jogo contra o Cruzeiro ali. Que, foi bom o jogo. Foi um jogo, claro que o Inter teve a vantagem numérica, né? Mas foi um jogo que o Inter continuou atacando e tal. Então os jogos do Inter são jogos legais de serem vistos. Claro que isso, se não vier com o resultado, né? Se o Nacional tivesse vencido por 1-0, sei lá, ontem, mesmo com a dinâmica do jogo, não seria positivo para o torcedor colorado. Mas para quem vê de fora, certamente hoje o Inter é um dos times assim que o cara... hoje aqui sai jogo. Aqui eu não vou ficar horas, vou ficar o tempo todo olhando pro meu celular ali, olhando um ou outro lance, porque o jogo tá chato. Não, o jogo do Inter prende, né? Tem que estar atento, né? Tudo pode acontecer. Agora